Prepara o teu coração aí que... Quantos lembram da palavra da semana passada? Como é que é? Qual que foi? Princípio da honra. Já está no YouTube, né? YouTube, irmão, se você quiser ir lá. Eu achei muito sério isso. E a gente faz um curso de membresia toda quarta-feira de manhã. E dessa vez nós não tivemos jeito de fazer quarta-feira. E eu estava na cozinha de casa, ontem eu contei aqui, e Deus me pegou lá, sabe? Ali foi o Betel. Foi um lugar onde Deus me quebrantou demais falando sobre isso, sobre a honra. Continuando falando sobre a honra. E Ele me mostrou algumas coisas que eu vou tentar compartilhar aqui com os irmãos. E eu queria muito que você abrisse seu coração, porque falou profundamente. Eu quero compartilhar isso porque falou profundamente na minha vida, na minha alma. E eu queria, se tiver que pôr um título nessa mensagem, eu queria falar sobre a cultura da honra. O que é uma cultura? Uma cultura é um agrupamento de hábitos que se torna coletivo. Então, são coisas... Quer ver quer ver como é que se torna uma cultura? Um monge assumiu a direção da sua organização lá, da sua organização religiosa, e ele tinha um gato. E todo dia, ele não sabia onde que levava o gato, ele levava com ele para a celebração no templo. E ele punha o gato na porta e entrava. E por muitos anos, esse monge morreu, o gato morreu, e eles levavam outros gatos lá, como se fosse uma tradição da coisa, como se fosse o complemento do culto que eles fariam. Isso se tornou uma cultura. Então, uma cultura é coletiva, ela pega numa massa, ela entra numa dimensão que vira algo quase inconsciente. Você não faz é igual dirigir, né? Você dirige, você não pensa, agora eu vou para a primeira, No começo é assim, no começo eu vou segunda, agora segunda, né? Depois você passa, você viu, você chegou. Você pôs quarta, você pôs quinta, você viu que chegou. Virou uma cultura, você virou um hábito quase inconsciente, não é inconsciente, porque você está lúcido, você está fazendo o que está... Mas eu queria falar da cultura da honra e especificamente da cultura da desonra. Que hoje nós vivemos, assim, antigamente, por exemplo, a gente tinha, a gente tinha medo da polícia, eu tinha medo da polícia, eu não sei você, falava em polícia para mim, eu chorava quando era menininho, bem menino, porque para mim era um ápice da autoridade. Chegou a polícia, hoje não, hoje eles brigam com a polícia. Hoje eles estão fazendo manifestação e estão jogando pedra na polícia. Por quê? Porque deixou de ser uma honra, não deixou de ser ele deixou de ser uma autoridade. Você trata ele meio como igual, ou às vezes até menor. Então, por quê? Porque deixou de ser alguém com uma certa estatura, com uma divisa diferente da minha, né? A gente vê a palavra de Deus falando que nos últimos dias os filhos iam voltar contra os pais, né? E os pais contra os filhos. Mas a Bíblia fala que mais ainda vai chegar um tempo que vai ter a conversão dos pais aos filhos e os filhos aos pais, né?
Em Malaquias fala isso. E em nome de Jesus, nós vamos profetizar esses dias. E quem sabe começa com essa palavra que a gente começa a trazer aqui, para se tornar uma cultura nossa. É interessante, eu vou falar algumas culturas que tem, algumas especificamente, a cultura do japonês, por exemplo, quanto mais velho, ele tem ele atinge uma honra e há uma reverência, há uma quer ver, parece que a Coreia, se não eu me engano, a Coreia, parece que o presidente ou alguém lá só curva diante do professor. Você sabia disso? É Japão? É Japão, né? Você que falou isso para mim, né? O imperador só curva diante de um professor. Sabe por que é isso? Porque ele entende a honra. E o professor não precisa se curvar perante ele. Então, são certas coisas que a gente tem. Aí você vai ver um povo extremamente disciplinado. Eles vão no estádio, aí a hora que eles saem, eles limpam tudo. Você vai ver isso. Quando eles vieram aqui no Brasil, Por quê? Porque tem disciplina, consegue ter disciplina. Aqui, nós, por estar na cultura da desonra, nós temos um alto nível de indisciplina, um alto nível de violência. Né? Por quê? Porque você passa a ser... Não tem quem fala assim, para, né? A não ser no poder da força. E vou te falar, o pior é que muitas... Eu fui numa cidade grande agora, há pouco tempo, e é uma das cidades mais evangélicas do Brasil. Uma das. E a primeira coisa que eu notei foi a indisciplina no trânsito. Eu falei, meu Deus, que loucura. Sim, se bobear, eles passam por cima de você. Eu falei, gente, que loucura. Você vai ver no Espírito Santo agora, a polícia parou, o povo virou um balaio de gato do Estado, né? Saques, violência demais. Por quê? Porque a polícia parou. E você sabe que o Espírito Santo é um dos estados mais evangélicos do Brasil. E aí? Então a gente usa a força, não é da honra, usa a força porque é uma cultura, usa a força da violência, você usa a força da arma. Se você tem uma arma, você é forte. Se você não tem arma, então quebrou uma cultura da honra. Eu estou falando isso porque Deus me falou coisas profundas nesses dias, assim, que essa cultura, ela tem um início e ela vai passando de geração em geração. Ela vai sendo construída, ou ela vai aumentando, ou ela vai diminuindo, de acordo com aquilo que a gente vai vivendo nas gerações. Então, o que o meu filho repete? Ele repete aquilo que ele vê em mim, os valores que ele vê em mim. O meu filho vai a tendência, ensina no caminho que deve andar, né? Não é aquilo que você fala, é aquilo que você vive, né? Normalmente, o pai que gosta de futebol, o filho gosta de futebol. Normalmente, às vezes até no começo não, mas depois ele vai entender, porque quando velho ele não vai escapar dele. É um caminho que está sendo traçado. E nós às vezes desfazemos essa cultura da desonra ou da honra. E eu quero promover isso. E eu queria começar, né? A gente já deu início semana passada, mas sobre a cultura da honra, eu queria começar com os pais. Eu queria que essa palavra aqui não fosse que você pensasse assim, se meu filho ouvisse isso, se o Zé ouvisse isso. Mas todos nós aqui, é uma categoria que a gente não tem divisão. Todo mundo aqui é filho, ou já foi filho, ou pelo menos filho de alguém, ou filho que os pais falecidos, que já foi, passou, ou filho
ou é filho ainda, mas é filho. Nós não temos essa categoria, é uma opção que não existe, de não ser filho. Eu queria começar dela, porque eu acho que aí a gente tem uma ideia mais lógica do conceito da honra e da cultura especificamente da honra. Só quero relembrar que a honra chama Tinneere ou Tinni, que chama valorizar, estimar, tratar favoravelmente, ter alta consideração. Tratar com outro, tratar com valorização. Valorizar. Vamos ler em Efésios, capítulo 6. Versículo 1, ele cita um texto de Êxodo, né? Dos mandamentos do Senhor. Ele fala filhos. Amém? Acharam? Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Versículo 2: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Presta bem atenção. É um mandamento. Não é uma opção. É uma ordem. Honra. Honra teu pai. Honra tua mãe. Ah, mas quando eles forem legais? Honra teu pai e tua mãe. Valoriza. Vou tratar com essa honra. Valoriza teu pai e tua mãe. Trata eles com estima. Trata eles favoravelmente. Tenha alta consideração por eles. Receba o bem. Receba o bem. Cuida deles. E eu queria dar uma ideia, eu queria trazer uma ideia, alguns conceitos sobre essa questão da honra, que às vezes a gente tem algumas ideias errôneas sobre isso, mas lá em Mateus capítulo 15, versículo 7 e 8, eu vou seguir aqui no Data Show só para... Mateus está citando Isaías, ele fala assim, olha, amém? 15, 7 fala assim, hipócritas, Jesus falou, está falando isso aqui, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, amém? Alguma coisa? Este povo me honra com o quê? Com os lábios. O seu coração, porém, está longe de mim. Então a honra, ela procede do coração. Eu posso ter atitudes de aparente honra, mas que não seja uma honra. Eu posso obedecer sem honrar. Eu posso fazer o que quer sem trazer honra. Você quer ver uma coisa simples? Filho, vai lá na padaria comprar pão.
Eu vou, mas com emburrado. Eu vou achando ruim. Eu vou falando lá no meu coração, mas para quê? Tudo eu. Ele papai e a mamãe tá abusando de mim. Tá me usando. Sabe como é que chama isso? Obediência, mas desonra. Sabe por quê? Porque começa lá, no coração. O meu povo me honra com os lábios, estão fazendo o certo. Está me honrando externamente. As suas ações externas são favoráveis, são boas. Mas o coração, a motivação, aquilo que me impulsiona a fazer, não é a honra. Não é a honra. E nós precisamos, em nome de Jesus, começar a consertar isso. Porque nessas pequenas coisinhas vão criando uma diferença grande. Essas pequenas desvios no espírito vai trazendo, vai formando uma cultura. Aí você não sabe por que às vezes você pede para um filho, o filho faz tão... Faz. Mas graças a Deus nós temos a chance de mudar essa história. Ou nós vamos falar assim, é difícil sentar e falar, não, é assim mesmo. Ou nós vamos mudar e ser radical e fazer mudar. É isso que eu estou chamando. É isso que eu estou clamando. Se eu fosse falar, se eu fosse pedir para uma coisa difícil, Deus não ia fazer isso. Né? Deus não ia pedir uma coisa difícil. É difícil. Graças a Deus é difícil, irmão. Né? É o desafio que nós temos para essa geração. Ou nós vamos concordar com essa geração, tomar a forma dessa geração, ou nós vamos tomar o lugar dessa geração e falar, não é difícil, então vamos mudar. Ou aí nós assentamos e ficamos chorando e vemos as consequências, ou nós vamos levantar uma bandeira aqui do Senhor, porque essa bandeira não é do Nilma, não é da Viva em Cristo, é do Eterno. E isso aqui precisa ser honrado, goste a gente ou não goste. Entendeu? Isso aqui precisa ser honrado. É o nosso desafio. É por isso que eu estou pregando, que se não estivesse tudo certo, o médico não precisa, o doente não precisa de médico. Isso aqui é o remédio. Vamos entrar no desafio, sim ou não? Vamos? Vamos? Em nome de Jesus. Agora, escuta, não pensa no outro. Não pensa no filho. Pensa na gente agora. A minha preocupação é, será que eu fiz isso? Será que isso eu vou falar comigo, lá na cozinha, eu vi quanta coisa eu tinha desonrado meu pai. Porque eu acho que tudo começa com uma cultura que talvez anos, mas nós vamos mudar uma geração em nome de Jesus. Esse é o nosso chamado, né? Nós estamos numa geração perversa, mas nós temos a palavra de Deus que muda a história, em nome de Jesus. Amém? Vocês creem? Eu creio. Por isso que eu estou pregando. Esse é o meu desafio, né? Agora eu quero mudar as minhas atitudes. Eu quero mudar meu comportamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora a geração é ruim mesmo, viu, irmão? Você tem razão. Meu Deus do céu. Né? Onde que eu estava? Mateus 15. Olha Provérbios capítulo 4, versículo 23. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede o quê? O teu coração. Sabe, ele fala lá, quando Jesus veio complementar a lei, ele não veio abolir a lei, ele veio estabelecer o certo da lei. Ele falou assim, olha, eles falam assim para você, ó, não matarás, a lei fala, não mata, eu porém vos digo, aquele que odeia o seu irmão, já matou. Por quê? Porque não é uma atitude, eu não preciso dar um tiro nele, eu não preciso dar uma facada nele, eu preciso da atitude do meu coração.
Eu não adulterarás a lei. Mas a Bíblia fala assim, ó, Jesus falou assim, ó, aquele que olhar com intenção impura para uma mulher, aonde que é? A intenção, a motivação, é o coração. Vou te falar uma coisa, humanamente é muito pior. Só que tem o Espírito de Deus que faz a gente, é a graça de Deus que faz a gente viver isso. É graça. A graça não é uma borracha que apaga e você pode pecar à vontade. A graça é uma permissão para você viver a lei. A dimensão da lei coerente. Amém? Isso é graça, irmão. Nós vamos ter graça, amém? Para viver isso. Vamos ter graça para honrar. E a honra procede do coração, não é com os lábios, não são com atitudes, é com o coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Às vezes a gente aprende a honrar, é difícil, adolescência, eu sei disso, mas às vezes a gente aprende a honrar quando a gente fica mais velho, quando a gente é mãe, quando a gente é pai. Aí a gente honra o pai da gente, porque eu vi que o tanto é difícil, eu lembro quando eu fiz. Mas em nome de Jesus, hoje, eu acredito que isso é uma coisa, além disso, é uma questão espiritual. Além de cultural, uma questão espiritual. Então, nós, em nome de Jesus, vamos ser desafiados, queridos. Eu quero que eu e você seja desafiado a ter um conserto. Eu não estou chamando para apontar o erro, eu não estou aqui para esmagar a cana quebrada, eu não estou aqui para pagar o pavio que fumega, eu não estou aqui para terminar a sua espera, muito pelo contrário, não estou aqui para apontar, eu estou aqui para falar, vamos consertar. Foi aquilo que o Espírito de Deus fez comigo naquela cozinha. Ontem eu tive o privilégio de confessar isso aqui e de receber de parte da igreja o perdão. Isso muito importante, muito importante. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz assim, em Mateus 5,34, fala assim, ó, seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso, que vem da onde? Maligno. O que é isso, sim, sim, não, não? É o que você fala de fora, sai de dentro. Porque tem muita gente que fala sim de fora, mas de dentro está não. Tem muita gente que fala não de fora, mas lá dentro está sim. Não quero ir no carnaval não, mas lá dentro está pulando um samba violento. Hã? Tá começando, tá tocando a música né? Bom, você está entendendo? É do coração. Por isso, Deus, muda o meu coração. Muda o meu coração. Eu quero que meus filhos, se não viram ainda, vão começar a ver a mudança em mim, a mudança em minha vida. E vão começar, em nome de Jesus, eu tenho uma responsabilidade com a minha geração. A palavra de Deus fala que Davi tocou a geração dele. Honra. Quantos estão comigo? Estão entendendo? Glória a Deus. Vamos ver alguns textos que presta bem atenção. Deuteronômio capítulo 27, versículo 18. Deuteronômio 27, 16. Olha que forte, que palavra forte. Mas está na lei. Amarás o seu próximo também está na lei. Amarás seu pai e sua mãe, honra teu pai e tua mãe também está na lei. Então o que Jesus fez? Aboliu? Apagou? Não. Nos deu, a graça nos dá condição de viver isso. Agora olha só, maldito aquele que desprezar o seu pai e sua mãe, e todo o povo dirá, maldito. Sabe o que é isso? Causa uma herança. Você tem uma resposta daquilo que quando você desonra. Mas aí você fala assim, não, desonrar é dar tiro nele, é bater, é roubar. Sabe quando você faz alguma coisa que desagrada? Isso eu pensei muito.
Sabe como é que eu desonrava meu pai com a minha mãe? Eu fui colocado eu tinha uma tia que ela tinha um nível bacana no ensino da cidade, tinha uma certa ingerência no ensino da cidade, e ela me colocou numa escola de alto padrão. E por ser ela uma meio que manda-chuva, me colocou numa classe e onde só gente de alta sociedade. Meu pai tinha uma condição razoável, era bancário, mas o bancário naquele tempo foi diferente do bancário de pouco tempo atrás. Mas outra coisa que acontecia é que meu pai não tinha o nível financeiro. Outra coisa que tinha é que o meu pai era crente. E crente naquele tempo, irmão, só Jesus na causa. A gente tinha vergonha. Eu tive muitas vezes vergonha de mostrar meu pai e minha mãe para os outros. Eu tive muito tempo vergonha de mostrar para meus amigos. Porque o que eles vão pensar? Porque minha mãe, culturalmente, não era não tinha estudo. E eu tinha vergonha, eu os escondia. Muitas vezes. Eu lembrei disso na sala da minha casa. Na minha casa, eu dificilmente levava eles. Porque no fundo da minha casa era uma igreja. No fundo da minha casa eu tinha vergonha da igreja, tinha vergonha dos meus pais, tinha vergonha, eu não deixava muito fazer uma festinha do meu aniversário, porque puxa, lá eu comia altos não sei o que, e ali não tinha o que a gente tinha, e eu tinha vergonha. Sabe o que é isso? Desonra. Nós não estamos satisfeitos com aquilo que Ele nos pôde nos dar. Tem gente que reclama até hoje porque meu pai não me fez eu estudar, porque minha mãe não me ajudou e tal. E às vezes a gente tem dentro deles, dentro de nós, vergonha. Não quer mostrar. Nós desprezamos muitas vezes a vida de um pai, às vezes não com atitudes, mas quando ele fala não sai, você sai. Não namora, você namora. Você sabe o que é isso? Você não tem valor. Você sabe que quando você fala assim, você já está velho, ultrapassado. As suas ideias não batem mais, você os trata como inferior. Sabe como é que chama isso? Desprezo. Aí você não sabe a consequência que isso tem, resulta na sua vida e na geração que você está. A minha pergunta é: da onde eles aprenderam? Aonde isso ensina no caminho que deve andar? Aonde eles aprenderam? Deixa eu te dar um exemplo aqui, claro. Noé. Uma noite, talvez frustrada, porque ser o único pai da nação, da terra inteira, atarefado de refazer todo o sistema, acabou de enfrentar um grande drama. Eu não sei qual que é a causa dele, mas uma noite ele
deve ter cultivado lá um vinho, ou chupado muita uva, sei lá o que aconteceu, e ele embebedou. Ficou bêbado. E caiu de bêbado, dormiu bêbado, sei lá se vomitado ou não, na tenda dele, nu. E agora, isso é certo? Foi um cara legal? Fez o que era de Deus? Aplaudiu isso? Mas o filho dele, um filho dele, chamado Cão, olhou o menino, olhou o pai, e sabe o que ele fez? Saiu e contou para a turma, curtiu com a cara. Não sei o que aconteceu, eu fico imaginando ele saindo, ele contou para a população inteira do mundo. Ele pôs na Globo, na CBN, pôs tudo, sabe, porque tinha 3 irmãos, tinha mais 2 irmãos, todo mundo. Ele contou para todo mundo. Ele publicou isso no Facebook, né? E falou: papai, eu fui imaginando isso, papai tá pelado lá. Eu imagino ele ter feito isso, não sei, isso não conta na Bíblia, mas eu imagino ele. A palavra de Deus, e pior, eu falo, vem cá para você ver. Para quê? Desonra. Os irmãos dele, quando viram, quando olhou, percebeu, pegou uma capa, pôs acima dos ombros, foi lá e cobriu o pai. Tem gente descobrindo o pai, sabe como? Fala os defeitos dele, fala os problemas. Posso te contar mais um? Meu pai emprestou tudo que tinha para um tio meu. E, por sinal, irmão honesto, homem que às vezes... E deixou de comprar algumas coisas. Por exemplo, esse dinheiro era de uma certa quantia que dava para se comprar uma, não vou dizer uma fazenda, mas uma big de uma chácara, que onde a gente podia ter os nossos sustentos dali. Mas ele, na perspectiva de ao invés de comprar e pôr a gente para trabalhar e pôr coisa, pôr a gente para envolver nisso, ele emprestou o dinheiro, depois faleceu e a gente pegou esse dinheiro e eu acredito que seja... Hoje eu acredito, por saber do caráter do meu tio, por conhecer o caráter do meu tio, eu acredito que ele foi. Mas quando eu era menino, rapazinho, eu não tinha isso, não entendia, não sabia do caráter. Para mim, todo mundo era bandido. E eu falei muito mal do meu pai. Falava legal. Meu pai era legal, muito joia, mas... E tinha esse mas. Escuta. Sempre teve esse mas ele não fez, não pôs a gente, podia ter dado uma profissão, a gente fazer um patrimônio bacana, podia ter feito não sei o quê, mas aí foi lá, foi acudir os outros, e a gente, mas, eu sempre tive isso, meninos, meus irmãos, acho que nunca tiveram esses questionamentos, por ser mais velho. Um dia eu entrei num lugar, depois de crente, que eu sei converti, e o cidadão estava tocando uma música, não lembro que música era o pessoal das antigas, de um mover sobrenatural. Eu entrei lá, sentei, e essa historinha pegou eu lá por dentro, e falou: você tem que perdoar seu pai. Eu falei: mas por que ele era tão legal? Quando veio o que veio muito claro em mim é o mas. Sabe por quê? Porque eu contei isso para um monte de gente. Eu abri a vida dele para um monte de gente. Noé não estava certo.
Eu acredito que ele deve ter tido o arrependimento dele. Porque lá em Hebreus, os heróis da fé, ele está lá, o nome dele está lá. Deus provou ele. E teve um problema na vida do filho dele, do Cã, que desonrou ele para o resto da vida. Você vai ver que a geração dele, dos cananeus, depois de um certo tempo, não fala mais deles. Sabe por quê? Porque é uma cultura da honra, ou uma cultura da desonra. E tudo aquilo que é cultura, ele tem a tendência de impregnar, virar coletivo. E aí a gente pega uma geração, a gente trabalha numa geração. Nós estamos falando uma coisa louca aqui mesmo. Dona Graça, está certo. Louca demais. Mas ou nós vamos quebrar isso, ou pelo menos quebrar na nossa prole, na nossa cultura, na nossa vida, ou nós vamos viver debaixo de maldição. E às vezes nós colhemos os frutos disso. Colhemos os frutos do nosso casamento. Colhemos frutos da nossa... Meu Deus, quantas vezes desonramos. Quantas vezes nós desprezamos os nossos pais. Achando que, puxa, minha geração... E eu sei de internet, você não sabe nem apertar um botãozinho. E achando que eles são inferiores por isso. E desprezamos. Aonde? Vamos ver mais? Tem uma história linda de Rubem. Filho de Jacó. A mãe foi preterida, porque Jacó amava mais Raquel do que Lia. E a mãe de Rubem era ali, e por ser o primogênito, ele viu toda a história acontecendo. Teve um episódio que aconteceu quando Jacó foi consertar com o irmão lá, o irmão veio com ele com milhares de pessoas contra ele, porque falou, esse cara vai me matar. Mas aí ele foi testando o irmão, para ver o nível de raiva do irmão. Ele mandou os empregados na frente. Se que caso morrer, eu corro, né? Se caso ele matar alguém, eu vou, porque vai me matar também, tá doido? Aí ele começou a formar grupos de pessoas até chegar nele. Quando chegou nele, ele colocou a Lia com os filhos, e Raquel atrás dali, tipo assim, os últimos a morrer. Tipo assim, puxa, eu morro primeiro do que os meus irmãos. Meu pai me põe eu na frente para morrer primeiro do que meus irmãos. E quando teve um episódio que ele, acredito eu, que para descontar no pai. A pergunta é, o pai estava certo? Não. Estava errado. Preteria alguém, mas a desonra dele foi que ele pegou uma das mulheres do pai e dormiu com ela. Sabe por que eu acho? Ele tinha uma cobiça na veinha? Claro que não. Acredito que não. Mas ele, como Absalão, quis afetar o pai. Eu quero fazer com que ele sinta uma dor. E às vezes a gente faz isso com a nossa geração. A minha preocupação é, queridos, em nome de Jesus, eu sei que às vezes eles erraram muito, mas possivelmente deve ter errado com eles também. Talvez eles não tiveram o amor que deram para você, mas possivelmente eles não receberam o amor que você gostaria de ter tido. Eles também
eles foram faltantes porque falharam com eles. Que eu quero fazer um filminho agora da sua vida. E a minha pergunta é, querido, tem um histórico de honra ou um histórico de desonra? Tem um histórico de valorização, de que talvez você fez para a mãe e o pai aquilo que você gostaria que fizesse para você, mas não era aquilo que ele gostaria, não era aquilo que ele esperava, não era aquilo que ele quisesse de sua vida. E aí a gente carrega isso, e aí nós vemos uma geração que não respeita a polícia, que não respeita pastor. Se o pastor me desagradou, eu vou pegar do Zé, do outro pastor, que me agrada. Irmão, deixa eu te dar uma palavra nisso. Escuta, olha aqui, presta atenção. Olha aqui para mim. Cuidado com como que você tratou. Cuidado. Às vezes você sofre consequências. Como você tratou. Ah, mas ele estava errado. Isso não te dá o direito de desonra, de falar mal, de sair falando do outro, de sair questionando, de sair julgando. Se eu pudesse consertar algumas coisas, eu acho que assim, de mim mesmo. Gente, que você recebeu uma palavra e você desprezou, você não desprezou a palavra. A Bíblia fala para a gente julgar a profecia, não é julgar o profeta. E você desprezou o profeta. Deixa eu te contar uma coisa. Precisa de correção, querido. Talvez algumas coisas não contam isso no mundo espiritual, mas desonra conta. Está guardado. E a gente responde. E aí, a sequência, normalmente, que às vezes um filho vai, um neto. Eu estou te falando isso com muito temor, muito temor. Muito. Põe só para ver o negócio de Rubem, 1 Crônicas 5. Fala, quando Israel habitava naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bila. E concluiu concubina de seu pai, e Israel soube. E deram 12 filhos a Jacó. Você vai ver que tira o nome de Rubem. 1 Crônicas 5. 1 Crônicas 5. 5, Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porquanto profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de quem? Perdeu a primogenitura. Eu vou te contar uma coisa. Eu vi essas consequências do meu pai numa cultura na minha vida. Que muitas vezes eu obedeci, mas não honrei. Eu vi uma cultura na vida daquelas pessoas que foram meus líderes.
que eu desprezei, que eu ri, que eu zombei, que eu falei mal. Precisa de ter um conserto, querido. Eu não estou te chamando para apontar o seu erro, ou o meu erro. Eu estou te falando o meu porque já expõe. Mas nós precisamos aqui para como um lugar redentivo, como um lugar de falar, não, Deus, eu... Talvez desonra um pai. Você precisa receber o perdão de um pai. Não permita que o comportamento errado dos outros afete você. Provérbios 20:20. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apaga-se-lhe-á a sua lâmpada nas mais densas trevas. Sabe o que é isso? Vou te contar. Olha aqui para mim. Sabe por que muita gente não tem revelação da parte de Deus? Porque a lâmpada apagada está no nível de desonra. Então não consegue ter revelação. Não consegue ter. Por que fala com os outros? Parece que Deus fala com todo mundo. Deus fala com o Zé, fala com o Pedro aqui, mas comigo não fala. Provérbios 30:17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos e do vale e devorados pelos filhos das águias. É o que eu falo, acaba, não consegue ver. Sabe, olha, quer ver uma desonra no casamento? Quando há briga, choque, a oração não vai, não passa. É a mesma coisa com os pais, quando a desonra, não enxerga, não tem nada de Deus, não consegue enxergar. Sempre os outros estão culpados, sempre os outros são o problema com os outros, mas comigo mesmo não. Sabe por quê? Porque a gente não consegue enxergar. Essa palavra amaldiçoa é tornar-se reduzido, é tornar-se insignificante. Abre para mim Provérbios 28:24. O que rouba o seu pai ou sua mãe, diz, isso não é transgressão, isso é companheiro do destruidor. Esse é companheiro do destruidor. Olha só, presta atenção, quer ver? Estou trabalhando aqui, meu pai trabalhando, e eu não ganho nada. Ele que beneficia do negócio, eu não ganho, eu só trabalho. Os empregados do meu pai ganham mais do que eu. Ele fala, filho, tudo que é meu é seu, eu estou construindo para você, cara. E às vezes nós nos colocamos como empregado. E às vezes a gente faz as coisas com mau grado. Faz achando ruim. Mas isso é normal. Mas precisa de arrependimento. Infelizmente, tem um tempo da adolescência que tem essas coisas, mas precisa de arrependimento. Hoje chegou o tempo de Deus falar conosco. Por que Deus está tendo essa revelação hoje? Porque os pais precisam converter os filhos e os filhos aos pais.
Às vezes a gente fala, não, eu nunca feri meu pai, nunca, sabe? Aquele namoro que ele pediu para que você não fizesse, ou as determinações, sabe, fere um pai. Te aceita, te ama, mas fere. Sabe daquela transinha fora do casamento que você teve, a virgindade que você perdeu? Ele não te criou para isso. Você não feriu só a quem você ofendeu, a quem você dormiu. Você ofendeu a sua geração, os seus genitores. Aí feri. Ah, mas não, eu nunca. Isso é coisa, tá vendo como é que torna? Isso é coisa normal. Você está entendendo? Isso é a nossa geração, é o mundo falando. Isso é normal. Não é. O povo de Deus não é. E aí você vê isso sendo acrescentado enormemente. Aí você quer consertar todo, você quer consertar os outros. Mas nós começamos de nós. Nós queremos consertar os nossos filhos, que já foram danificados, mas tem que começar hoje, aqui, de nós. Se você é pai, você sabe disso. Você gostaria de ver sua filha perdeu a virgindade ali com o Zezinho da esquina. O sangue foi derramado, o sangue puro da inocência foi derramado no chão, no vão. Você não fere com faca, com tiro. Você fere com desprezo, tratando com desdenho, como ultrapassado. Você humilha. Quantas palavras, quanta voz alta que você já falou para o seu pai. Quem manda sou eu. Quem manda na minha vida sou eu. Quem não sei o quê, bababá. Não liga das coisas para mim não. Primeiro Timóteo, capítulo 5, versículo 3. Olha só. Deixa eu te contar uma coisa aqui, diferente. Isso vale para o sogro e para a sogra, viu? Isso não vale só para papai e mamãe, porque não é um só. Então, solteiros aí, você não casa só com o rapazinho bonitinho, ou com a menininha linda. Você casa com a família inteira. Escutou? Então vai medindo, vai medindo. Vai medindo, irmão. 5:3 fala assim, olha, honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus primogenitores, porque isso é o quê? Cuida dos velhinhos. Cuida. É agradável a Deus. Ó, sabe quem que é? Ó, honra as viúvas. Quem que são as viúvas? Ó, se você tem filho, o filho que tem que cuidar. Filho, não leva para asilo não, irmão. Cuida. Cuida. Olha aqui para mim.
Cuida. Asilo não é lugar de crente, não. A não ser quando a demência é extra... Você não consegue controlar. Versículo 7, olha lá. Manda, pois, essas coisas para aqueles que sejam... Versículo 8. Ora, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua família, tem negado a fé e é pior do que quem? Provérbios 17:6, último versículo que eu dou para você. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus. Você sabe por que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos? Porque foi quando é cultivado o sistema de honra. Aí os netos vão honrar. Isso é uma coroa na cabeça deles. O reflexo disso é que a gente vive uma geração de desonra. Uma geração que gritou nos anos 60, paz e amor, bicho. Eu sou livre. Houve uma guerra ali, uma guerra cultural entre a geração mais velha e a geração mais nova. Foi tão grande que eles não se davam, eles não entravam, os mais velhos não entravam nos mesmos recintos dos mais novos. Isso vem perpetuando. Isso vem passando de geração a geração. Porque se tornou uma cultura. E o Ocidente, especificamente o Ocidente, sofre consequências enormes disso. Nós não estamos falando de coisas, nós estamos falando de fatos. Nós estamos falando de comprovações sérias. Ou nós nos arrependemos. E temos que, às vezes, fazer alguns consertos. Talvez tenha que curtir um pouquinho os velhinhos com a velhinha. Talvez jantar de vez em quando. Não é só no dia dos pais ir lá, não. No dia da mãe. Mas sair de vez em quando, dar uma passeada com eles. Não é só no dia de aniversário, vai lá e dá um abraço. Dá um presente, honra. Honra. Honra com o presente que ele queria ter, não é o que você quer dar, não. Nós não temos esse hábito mais de agradar. Ah, mas nós não temos condição. É a mesma conversa. Então, em nome de Jesus, querido, eu quero te dar um momento para você orar, para nós orarmos. E talvez você tenha que
a consequência disso, talvez com, né, talvez com pastores, com líderes que você desonrou, que você... Na frente estava tudo bem, na frente era sorrisos, mas no coração tinha problemas. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Quanto mais é dado, mais é cobrado. O nível vai aumentando, querido. Tinha coisas que eu fazia há pouco tempo que parecia que não tinham valor, hoje pesa. Sabe por quê? Isso aí não é ruim não, é bom. É sinal que Deus está aperfeiçoando a sua vida. Sinal que os critérios dele para com a sua vida, você não pega o menino e dá um saco de 60 quilos para ele carregar. Mas você pode dar um de 2 quilos para ele carregar. De 3 quilos. Amanhã, daqui uns dias ele pode carregar um saco de 60 quilos. Vamos carregar um saco de 60 quilos? E às vezes Deus está aumentando o nível por causa da tua estatura. E às vezes tem que se fazer consertos. Eu queria que você prestasse atenção lá da tua casa, lá do teu sogro, da tua sogra, lá da tua família. Queria que você ampliasse isso com os seus pastores, das igrejas que você saiu, das palavras que você recebeu, das atitudes que fizeram com você, que você espalhou e fez um estardalhaço por causa disso. Os erros dos outros não podem nos afetar. Talvez tenha que pegar um telefone e pedir perdão. Talvez tenha que mandar um e-mail. Talvez tenha que dar um beijo. Eu não sei o que Deus vai falar com você. Eu sei que Deus está falando comigo. Feche os teus olhos, queridos. Queria que fizesse um filminho dentro de você. Esquece o resto. Como é que você está refletido com o seu patrão, com os seus... Fala com Deus agora. Você e Deus. Fala com Deus. Deus. Quebra isso em nome de Jesus. Fala, eu reconheço, Senhor, que eu tive níveis de desonra. Talvez você não tenha tido, não sei. Talvez essa palavra não... Você se justificou muito. Tanto. Quem é bom de justificativa é péssimo de arrependimento. Mas eu acho que chegou um tempo da gente lembrar da nossa adolescência, das rebeldias tratadas ali, noites que às vezes o pai ficou sem dormir por causa de você, situações que foram afetadas na vida deles. Queria te deixar um tempo para você orar.
Tem coisas que estão escritas nos céus. Tem coisas que estão escritas nos céus. São lembradas diante de Deus. Só com arrependimento de coração genuíno. E uma atitude diferente pode quebrar essas fortalezas das trevas que foram adquiridas, foram amarradas em gerações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós liberamos a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz que a espada de dois gumes, Senhor, que ela penetra, ela corta. E eu quero, em nome de Jesus, Senhor, te pedir, Pai, que as amarras espirituais, as amarras culturais, os hábitos que já foram formados na nossa vida, quando foram expostos à Tua palavra, Senhor, sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, que Tu és aquele que despedaça a penha, Senhor, a pedra dura. Em nome de Jesus, escreve uma nova história, Senhor. Nos ajuda a escrever uma nova história de honra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a pedir perdão, a ser liberados, ou a liberar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu te peço isso para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim um pouquinho. Eu tenho dito uma coisa muito séria, que o seu arrependimento fale mais alto que o seu pecado. Porque às vezes a gente peca em explícito, mas arrepende em oculto, né? A gente entra no confessionário do padre e fala: nunca vi isso arrependimento, não acredito nesse arrependimento. Que o nosso arrependimento fale mais alto. Sabe como é que é? Porque eu tenho remorso. Mas não é só isso. O arrependimento verdadeiro me faz eu tomar uma atitude diferente. Em nome de Jesus, não nos conformamos com esse século, mas renovamos no nome do Senhor Jesus. Renovamos no nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque eu acredito numa geração abençoada. Eu acredito que seus filhos vão usufruir disso. Eu acredito. Esses dias um pai contando para mim que o filho dos dois na escola, um outro xingou ele. Seu não sei o quê.
Aí ele falou assim, eu não sabia o que ele falava pro rapazinho, a resposta. Cara, eu achei lindo isso. Ele falou assim, eu não te acho bonito. Essa resposta que o outro deu para ele. Eu falei, sabe o que é isso? Pureza. Pureza. Não te acho bonito. Antigamente, mandava assim. E o pai falava, você tem que defender, menino. Você tem que ser puro, menino. Que Deus te defende. Que o Pai te defende. Amém? Nós vamos formar uma geração, amém, queridos? Eu sinto que quebrou o poder das terras. Meu irmão, em nome de Jesus, tem coisas que se você não tem pai nem mãe para pedir perdão, conta. A gente como pai espiritual, a gente quebra esses bloqueios seus. Em nome de Jesus. Recebe a bênção do céu na sua vida.